Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, 4 de agosto, nós vamos refletir, sobre um dos versículos do 4º capítulo do livro de Provérbios. Então, mais uma vez, eu quero recomendar que você antes faça a leitura de todo o 4º capítulo de Provérbios para que você possa desfrutar, da riqueza da palavra do Senhor e não somente do versículo que nós vamos refletir aqui, tá bom? Se você ainda não fez o download e não baixou o seu devocionário, eu quero convidar, insistir com você mais uma vez para fazer isso agora, Vá no site pacificadores.org/sabedoria e baixe o devocionário. É um presente da missão Ame Evangelizar para você em celebração ao nosso 21º aniversário, tá bom? Então vamos lá, Provérbios capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Mais um conselho trazido aqui pela palavra do Senhor através do sábio Salomão, para que nós nos apeguemos à instrução. A gente tem 3 verbos aqui, 3 orientações específicas, com relação à instrução. Apegue-se, não a abandone e guarde-a bem. Essa expressão apegar-se, no sentido de que você esteja sempre ao lado, esteja sempre com a instrução aos seus olhos, que a instrução esteja sempre à sua companhia, em sua companhia, Não abandone também traz um reforço aqui, Não deixe de lado, Não despreze a instrução, não a ignore, tem esse sentido. Então, ele vem reforçar a primeira orientação do apegar-se, que a instrução esteja continuamente diante de você, E interessante colocar a terceira expressão, que no caso é um verbo, guarde-a bem. Guarde bem a instrução. Essa palavra guardar, ela poderia ser traduzida, ou assumir a expressão de zelar para obedecer, ou fazer conforme o instruído. Quando a palavra de Deus nos diz para a gente guardar a instrução ou guardar a palavra, é no sentido de que ela tenha uma atenção especial na nossa vida e que produza, que modele o nosso comportamento. Quando eu guardo a instrução do Senhor, eu examino a instrução no sentido de colocá-la em prática. Então, tem a ideia do zelo, do zelo para a obediência. Então, esse é o conselho de Salomão, do Senhor para nós, foi escrito aí por Salomão para a nossa vida hoje, Apegue-se à instrução. E é interessante colocar, a importância disso, Salomão vai colocar, pois dela depende a sua vida. Olha que consequência incrível, que resultado incrível para aquele que se apega à instrução, para aquele que não abandona a instrução, para aquele que guarda bem a instrução. A sua vida vai estar associada a isso, Se você guardar a instrução, você vai ser orientado por ela. Consequentemente, as suas decisões terão outro nível. Por quê? Porque você vai estar acessando o conhecimento que vem de Deus e que é ilimitado, que é eterno, Então, a nossa vida depende da nossa escolha aqui, Nós vamos apegar-nos à instrução, vamos guardá-la bem, ou nós vamos desprezar a instrução. Jesus, quando esteve aqui, falou, e o evangelista João escreveu, no capítulo 14, que quem o ama obedece os seus mandamentos, obedece os seus ensinamentos. E isso vai resultar numa comunhão com o Pai e com o próprio Jesus. Por outro lado, quem não ama a Deus, quem não obedece o ensino de Deus, está demonstrando claramente que não o ama. Então, veja, a obediência é uma manifestação de amor. Então, quando nós nos apegamos à instrução, quando nós não abandonamos a instrução, essa expressão, não abandone, parece aleatória aqui, mas não é, porque
hoje, né, no contexto que nós estamos inseridos, é muito fácil, né, estarmos displicentes e abandonarmos a instrução do Senhor. Hoje nós somos estimulados o tempo todo a fazer aquilo que o nosso coração deseja, que os nossos sentimentos desejam. E isso é muito perigoso, né? Nós precisamos estar atentos, estar apegados à instrução do Senhor, porque disso vai depender a nossa vida, da nossa capacidade de conhecer a instrução do Senhor e de guardar essa instrução em obediência. Então, mais uma vez, nós temos um conselho aqui no sentido de estar junto a Deus para fazer as escolhas da nossa vida. O resultado que nós vamos colher, produzir na nossa vida depende desse tipo de escolha. Eu vou conduzir a minha vida com meu conhecimento, com meu entendimento, com a minha própria força. Eu vou conduzir as minhas decisões baseada na minha própria capacidade, ou eu vou me apegar à instrução trazida por Deus e vou guardá-la, vou permitir que a palavra modele o meu pensamento e modele o meu comportamento. Os resultados são completamente distintos, queridos, e nós precisamos fazer essas escolhas diariamente, né? São escolher ser instruído por Deus ou escolher ser guiado pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria instrução, é algo que está no nosso dia a dia, né? Então é interessante, né, colocar que o contexto atual, ele desestimula muito, né? O amor, a gente percebe, né? O amor de muitos está frio já, como a palavra do Senhor disse, né? Previu que isso aconteceria. Então, as pessoas estão com os olhos muito focados aqui na terra, nas coisas terrenas, né? E isso faz com que, geralmente, elas fiquem displicentes, elas percam o olhar da eternidade, o foco da eternidade, né? E as consequências são muito graves quando isso acontece conosco, né? Então, nós precisamos, né, atentar para a palavra do Senhor, atentar para a instrução do Senhor. De que maneira? De maneira apegada, de maneira diligente, sem abandoná-la, e de maneira a guardá-la, ou seja, de maneira zelosa, que produz obediência, que modela o nosso pensamento e o nosso comportamento, né? Porque afinal de contas, a palavra de Deus, né, é um tesouro muito precioso. Quando nós enxergamos a palavra de Deus como um tesouro precioso, nós vamos guardá-la, né, com zelo, né? E aí não tem como a gente esquecer, né, deixar de mencionar quando a gente fala de guardar a instrução, de guardar a palavra de Josué, né? Josué 1:8 vai nos orientar a falar sempre sobre o livro da lei e a meditar nele, para que a gente faça tudo conforme nele está escrito, né? E a consequência Josué coloca, né? Então você será próspero e bem-sucedido. A nossa decisão por apegar-se à instrução trazida por Deus vai gerar resultados na nossa vida. Que tipo de resultado? Está colocado aqui de uma maneira muito clara. Você será próspero e bem-sucedido, porque você vai passar, então, a depender da instrução do Senhor, que não é uma instrução limitada, que não é um conhecimento limitado, como é o nosso. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a apegar-nos à instrução, que essa seja uma decisão do nosso coração hoje, a partir de hoje, que todas as decisões sejam tomadas baseadas nas Escrituras, na instrução do nosso Deus, e que o nosso coração guarde bem as instruções trazidas pela palavra do Senhor, porque dela depende a nossa vida. Amém? Na hora da ação de hoje, eu quero convidar você para orar comigo por Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da África Ocidental, né, e tem uma população de 1.992.000 habitantes. Essa população está distribuída em 35 grupos étnicos. Destes 35 grupos, 19 ainda não foram alcançados. Nós temos um enorme desafio aqui no sentido de alcançar essa população. A predominância religiosa em Guiné-Bissau é do islamismo, não é? Temos registro de somente 2,08% de cristãos
evangélicos. Nós precisamos avançar na evangelização desta nação, inclusive e especialmente, né, junto a esses 19 grupos étnicos ainda não alcançados. Vamos orar, né, pela igreja bissau-guineense, né, para que ela se disponha e consiga, né, superar essa barreira cultural para alcançar a população islâmica, né? É interessante também colocar, né, que a igreja, né, guiçau-guineense, ela é formada, ela é composta principalmente por ex-animistas. Então, nós temos muitos aspectos culturais, né, que às vezes se mistura, né, e atrapalha um pouco essa questão da evangelização, especialmente voltada para o povo, né, para os povos, para a população islâmica, tá? Na visão 2030, nós temos, né, a população de Guiné-Bissau é uma população bem jovem, né, são algo aí estimado de 2 milhões de jovens, crianças, jovens e adolescentes, né? Nos últimos 10 anos nós já alcançamos 500 milhões, temos ainda um desafio de alcançar 1 milhão e 500 mil crianças, jovens e adolescentes em Guiné-Bissau, né? Entre esses está, né, a metade da população que professa o islamismo, né? Isso é a parte mais difícil da tarefa para nós, né? Mas que nós possamos orar, né, por novas estratégias e sabedoria para produzirmos bons resultados ali em Guiné-Bissau, mesmo tendo que lidar com tantas diferenças culturais, religiosas e também considerando um contexto de grande pobreza, né? Que o Senhor estenda a sua boa mão sobre essa nação, sobre essas pessoas, né? E que ele encontre espaço. Nós precisamos orar nesse sentido e eu quero convidar você a fazer isso comigo, amém? Ore por Guiné-Bissau, né? Especialmente pelos 19 grupos não alcançados ainda, né? E também por esse 1 milhão e 500 mil pessoas, né? Crianças, jovens e adolescentes que ainda não foram alcançados. Amém, querido? Que Deus continue abençoando a sua vida. Um forte abraço.